Leis físicas dos gases e equação geral de gases, nessa segunda parte da nossa aula de estudo dos gases. Fazendo uma relação, você pode dizer que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Isso aqui é a equação geral dos gases. Lembrando que nós estamos estudando para gases ideais e depois eu vou explicar qual a diferença de gás ideal para gás real. Ok? Bom, dessa equação geral, onde P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura, 1 e 2 é o instante 1 e 2, o instante inicial e final. Também tem livros que trazem como PIF, Pofotó, né? Tanto faz. Você pode tirar 3 formulazinhas, que é a seguinte. Primeiro, que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, desde que a temperatura seja constante. Você pode dizer que P1 sobre T1, pressão inicial sobre a temperatura inicial, vai ser igual a pressão final sobre a temperatura final. Isso se o volume for constante. E que volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final, temperatura final, desde que a pressão seja constante. Certo? A primeira lei, que é essa aqui, né, a lei física dos gases, é a lei de Boyle-Mariotti. A segunda e a terceira, a gente diz que é a lei de Gay-Lussac e Charles. Podemos também, apagando aqui essa parte, eu vou fazer para vocês o gráfico. Como ficaria o gráfico de uma transformação, quando nesse caso a temperatura é constante, a gente chama de transformação isotérmica, a relação pressão e volume, esse gráfico seria dessa maneira. Ou seja, pressão e volume é inversamente proporcional. Fazendo o gráfico da segunda, da transformação isovolumétrica ou isocórica, que é aquela em que o volume é constante, fazendo a relação no gráfico de pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando um aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Quando diminui a temperatura, diminui a pressão. E para a terceira, também transformação de Gay-Lussac, que é volume e temperatura, também é diretamente proporcional. Quando, nesse caso, a pressão é constante, a gente diz que ela é isobárica. Certo? Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma relação que agora já entra o número de moléculas. Lembrando que o número de mols é igual a massa sobre massa molar. Eu uso massa molar, MM. Eu acho que a visualização fica melhor. Bom, essa equação de Clapeyron, nós temos a pressão, nós temos o volume, nós temos a temperatura, nós temos aqui o número de mols e nós temos o R. E você vai entender daqui a pouco porque eu estou fazendo essas 3 setinhas para R. Geralmente, os cálculos para a equação de Clapeyron, geralmente a pressão é em atm ou milímetros de mercúrio. O volume é sempre em litros. O número de mols é mols e a temperatura é Kelvin. Agora o R, que é a constante dos gases, ele tem 2 valores que é o que mais cai no vestibular e eu vou te dar um terceiro para que você estude, se cair no vestibular ou no Enem, você já sabe, que é o seguinte. A gente considera o R 0,082 para quando a pressão for em atm
certo? E o volume foi em litros. A gente usa 62,3 para o R, para a constante de gases, quando a pressão foi em milímetros de mercúrio e o volume foi em litros. E a gente usa 8,300, deixa eu corrigir aqui, 8,314 Pascal por metro cúbico, vezes metro cúbico. Desculpa, a gente usa o R 8,314 quando a pressão vier em Pascal e o volume vier em metros cúbicos. Então, sabendo a equação de Clapeyron, eu posso fazer algumas relações, como eu fiz na equação geral dos gases, né? Vamos pegar aqui que a equação de Clapeyron, P vezes V é igual a N, desculpa, vou apagar aqui, N vezes RT. Então eu vou dizer que a pressão de um gás tem um volume 1, tem o número de mols dele e tem uma temperatura, certo? Vou pegar aqui outro gás, vou chamar de 2. A pressão de um outro gás vezes o volume que esse gás está ocupando é igual ao seu número de mols vezes R vezes a temperatura que está esse gás. Ora, esse R é a constante dos gases, eles não mudam, certo? Então, por exemplo, vou chamar aqui de R1, aqui de R2. R1 é igual a R2. Se R1 é igual a R2, eu posso dizer o seguinte, vamos raciocinar aqui com o tio Sandro. Pegando a equação geral dos gases, né? Se PV é igual a nRT, eu posso dizer que R é igual a PV sobre NT. Concorda comigo? Então, se eu disser que aqui é R1, aqui vai ser P1, V1, N1, T1. Mesmo raciocínio para R2. R2 vai ser igual a pressão do segundo gás, volume do segundo gás, sobre o número de mols do segundo gás e a temperatura que o segundo gás está. Mas lembre-se que eu acabei de dizer que R1, como é constante, são iguais. Então, se eu disser que R1 é igual a R2, logo, eu estou dizendo que P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 N2T2. Certo, meus amados? E agora vamos ver se a gente botando constante pressão, volume e temperatura, quais as formas que a gente pode obter. Vamos lá, meus amados, fazer a relação. Vamos supor que eu diga que a pressão e o volume são constantes, ou seja, os gases estão com a mesma pressão e com a mesma temperatura. Então, logicamente, eu iria tirar eles da fórmula, correto? Olha só o raciocínio. Vou tirar eles da fórmula aqui. Eles são iguais, né? O que é que sobrou? Você vai ter que fazer aqui meios extremos. Como eles são iguais, aqui ia ficar 1, correto? Então, você teria o seguinte. Quando a pressão e o volume forem iguais, você vai dizer que N1 sobre N2 é igual a T2 sobre T1. Certo? Agora vamos voltar. Desculpa, apaguei aqui errado. T2 sobre T1. Né? Agora, vamos colocar de novo aqui. Deixa eu aumentar aqui o apagador. Vamos colocar de novo aqui P1V1, P2V2. Agora, eu quero se a pressão e a temperatura forem constantes, certo? Se a temperatura for constante, P1 é igual a P2 e T2 é igual a T1. O
que é que sobrou na fórmula? Isso mesmo que você está vendo. Mas eu posso dizer aqui, para ficar mais bonitinho, que N1 sobre N2, fazendo meios extremos, é igual a V1 sobre V2. Vou colocar aqui na fórmula o P1 de volta, o P2 de volta, o T1 de volta e o T2 de volta. Agora, se a temperatura e o volume forem constantes, vou apagar aqui agora, volume e temperatura constante. O que é que ficou igual? Isso mesmo, que P1 sobre, desculpa, vou voltar aqui, eu estou botando N1 sobre N2, né? N1 sobre N2 é igual a P1 sobre P2. Lógico, sempre esquecendo que eu estou fazendo aqui o cruz credo, né? O meios extremos. Vou apagar essa setinha aqui agora. Vou fazer ela para cá, não tem problema. Vou voltar para a fórmula. O V1, T1 e o V2 e o T2. E se a pressão, volume e temperatura forem constantes? Como é que fica? Lógico que N1 vai ser igual a N2. N1 sendo igual a N2, a gente pode dizer que se N é a massa sobre a massa molar, logo eu posso dizer que a massa de um gás sobre sua massa molar é igual à massa do outro gás sobre a massa molar do outro gás. Ou seja, se eu souber quais os gases eu souber a massa de um, eu sei achar a massa do outro, porque eu vou saber as massas moleculares. Ok? Volume molar de um gás. O volume molar de um gás é o volume ocupado por um gás em 1 mol a uma determinada temperatura e pressão. O que mais cai em vestibulares e Enem, em provas, o volume molar em CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, aonde essa temperatura é de 0 graus Celsius e a pressão é de 1 atm, é o que vale a 22,4 litros, certo? Eu fiz o parênteses aqui e acabei não escrevendo. Então a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 0 graus Celsius. Para o sistema internacional, o volume molar é de 22,7 litros, mas aí a pressão, a unidade é em Pascal. Então ele usa o 101,325 Pascal. E a temperatura, 0 graus Celsius. Certo? Como o Brasil usa ATM, os vestibulares, o Enem vai vir em ATM. Mas o sistema internacional pede para que você calcule em Pascal. Uma observaçãozinha aqui, que eu quero fazer para você agora. Uma observação aqui do tio Sano. Não é que o ATM ele esteja errado, ele não está errado. Ele não está errado. O problema é que ele não é preciso. Ele não é preciso igual é Pascal, certo? Mas nós vamos usar no vestibular. Se ele quiser que use Pascal, ele vai indicar na questão, certo? E para lembrar, em condições ambientais, a temperatura é de 25 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Certo, meus amados? Então eu posso dizer que 1 mol de uma substância, eu posso dizer que 1 mol de um gás é igual a 22,4 litros desse gás. Eu botei um A, vou botar um A aqui, de um gás qualquer, se estiver em CNTP. Ok?
Leis volumétricas de Gay-Lussac. Então, eu peguei aqui como exemplo uma reação de formação da amônia. E para pressão e temperatura constante, nós vamos dizer o seguinte. A proporção aqui de número de mols é o seguinte. Eu tenho 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio para 2 mols de amônia. Certo? Então isso quer dizer o quê? Quando eu tiver 1 litro de gás nitrogênio, eu tenho 3 litros de gás hidrogênio para formar 2 litros de amônia. Você não soma, não são líquidos, são gases. Eu esqueci vou até botar o gás aqui que eu esqueci na amônia. Não são líquidos, são gases. Então você vai ver pela proporção do número de mols. Então quando eu tiver, por exemplo, 20 ml de gás nitrogênio, eu tenho que ter 3 vezes mais de gás hidrogênio para reagir completamente e formar amônia. Então eu tenho 60 ml de gás hidrogênio para formar o dobro do número de mol de amônia. Então eu vou formar 40 ml, certo? Então você não soma para achar o produto. Você faz a relação para o número de mols, certo? Ok? Aqui eu quero fazer uma observaçãozinha para você, que é o seguinte. Para essa reação que nós estamos vendo aqui, para essa reação de gases, né, você não vai fazer a lei de Lavoisier. Você não vai fazer a lei de Lavoisier. Ou seja, a soma das massas, né? Não, você não vai fazer a lei de Lavoisier. Você vai usar a lei volumétrica de Gay-Lussac, que diz o seguinte: numa reação envolvendo gases, se a temperatura e a pressão forem constantes, esses gases reagirão formando entre si uma proporção de números inteiros e pequenos, certo? Você vai usar essa lei.